guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Muito bom dia! Estamos aqui nesse domingo maravilhoso de grande adoração ao nosso Deus e agradecendo a Deus, né, claro, por estarmos aqui hoje, tendo a grande oportunidade de nós abrirmos o nosso coração, de nós ofertarmos a Deus com a nossa vida, com o nosso cântico, não é verdade? E nós já estamos começando a mais uma reunião online. E você que já está ligadinho aí com a gente, você pode compartilhar essa live, né, no seu Facebook, para que outras pessoas elas possam ter acesso também a essa live, para que as pessoas também sejam alcançadas pela palavra que vai ser pregada hoje. E olha, pode se preparar que Deus vai falar ao nosso coração e nós vamos sair desse culto transformados na presença do nosso Deus Altíssimo. E você também pode chamar a sua família para participar dessa reunião, porque certamente nós não vamos falar de religião, nós vamos falar apenas da palavra de Deus, das Escrituras. Vamos aprender muito sobre o Senhor Jesus e eu tenho certeza que todos serão alcançados para a glória do nosso bom Deus, não é verdade? E eu quero agora ministrar ao seu coração um louvor, porque eu tenho dito praticamente todos os domingos que o louvor ele é uma preparação para o nosso coração. É como quando você for plantar uma semente, você não pode simplesmente plantar em qualquer tipo de terra. Você tem que preparar a terra, na verdade você tem que limpar a terra, você tem que adubar a terra, para que aquela semente ela seja plantada numa boa terra e ali ela produza os seus frutos. E o nosso coração é essa terra que o Senhor, Ele diz naquela parábola do semeador. E nós precisamos preparar o nosso coração, examinar o nosso coração se tem alguma coisa que está nos distraindo, se tem alguma coisa que está nos desanimando, alguma coisa que está nos abatendo. E nesse momento de adoração é o momento de você apresentar tudo a Deus. Senhor, eu tenho uma chateação no meu coração, mas tira essa chateação. Eu tenho uma tristeza no meu coração. Jesus, eu quero essa tristeza removida de uma vez no meu coração, porque eu quero estar diante de Ti com o meu coração inteiro, com o meu coração puro. Eu quero, Senhor, ter a certeza que a minha adoração, ela está chegando aos ouvidos do Senhor, e o Senhor de braços abertos me recebe em nome de Jesus. Então é o momento de nós prepararmos o coração. E eu quero convidar você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, que você possa fechar os teus olhos. E nesse momento nós vamos fazer uma oração a Deus. Em seguida nós entramos com adoração, para que o Pai possa falar poderosamente ao nosso coração. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, por esse domingo tão maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E Deus, eu creio que o que o Senhor tem preparado para nós nesse dia, como diz a Bíblia, os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram, Pai. Meu Deus, se tem algum impedimento, seja na nossa mente, seja no nosso coração, Pai, que seja tirado, que seja removido, Pai, da nossa vida, tudo que possa nos atrapalhar de ouvir atentamente a sua voz, porque queremos crescer espiritualmente, nós queremos, Pai, nos aproximar mais e mais do Senhor. Como nós vamos aprender hoje, nós queremos nos aprofundar nas coisas espirituais, ó Deus. Precisamos sair da superfície, Pai, e precisamos ir mais fundo com o Senhor, na sua presença, nas coisas, Pai, que a Tua palavra, ela declara a nós. Ajuda-nos, Senhor, a ir mais fundo.
Ajuda-nos, ó Deus, a nos aprofundarmos nesse cântico, nessa adoração, ó Pai, que não seja apenas palavras, mas que seja, Pai, um cântico que vem do fundo do nosso coração, ó Pai. Oh, aleluia. Adore ao Senhor Jesus. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Diga para ele: aqui eu vim para dizer. Aqui eu vim para dizer. Diga: eu quero mais te conhecer, que eu quero mais te conhecer. A minha alma, Senhor, a minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Oh Senhor, vem fluir, flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar, Senhor. Flui aqui neste lugar. Diga: flui sobre mim, flui sobre mim. Ministra o teu propósito e o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Diga: o meu coração é o teu altar, Senhor. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Oh Espírito Santo de Deus, o nosso coração é o teu altar, Senhor. Venha, Deus, e faça a tua morada e purifica, Senhor Deus, o nosso coração. Assim como Elias, ele fez com o altar que estava rachado, quando ele estava diante dos profetas de Baal. Elias, ele teve que restaurar o altar para que ele pudesse clamar e então o Senhor manifestar o seu fogo. Oh Pai, talvez muitos de nós estamos com o nosso coração rachado, dividido, Deus, a dois senhores. E a tua palavra diz que o Senhor não divide a sua glória com outro Deus. E nós precisamos restaurar o nosso coração e declarar ao Senhor que o nosso coração é o altar dele. Oh Jesus, então desça o teu fogo sobre nós e consuma, Deus, tudo aquilo que não provém de ti em nós.
seja uma tristeza, seja uma chateação, ou seja uma incredulidade, purifica o nosso coração, Senhor. Oh, aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Diga o meu coração. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Oh Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai, na certeza que o Senhor tem liberdade para vir e habitar em nosso coração com a sua palavra, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Oh, aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Que bonito, né? Nosso Deus, Ele é tremendo, na verdade. E essa canção, ela é uma canção que move muito o meu coração, porque Deus é como a própria Bíblia diz, Ele não vê como vê o homem, né? Nós que somos homens, nós estamos vendo apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Deus sempre, quando Ele olha para nós, Ele olha diretamente para o nosso coração. Por isso o nosso coração, ele nunca pode estar manchado, ele nunca pode estar dividido. O nosso coração, ele nunca pode estar preenchido por coisas que não provém de Deus. E ainda que você puxe a vida, você fala, mas eu estou tão chateado com uma situação que eu estou vivendo, eu estou tão chateado com uma pessoa que fez uma coisa muito triste comigo. É muito importante que você entenda que você deve ir à presença de Deus e falar com Deus. Senhor, estou chateado por causa desse problema, estou chateado com essa pessoa que fez uma coisa ruim contra a minha vida, mas Deus, eu não quero essa chateação no meu coração, porque eu quero manter o meu coração limpo, eu quero manter o meu coração alegre. Então, quando você apresenta a Deus a sua causa, então Deus pode entrar e providenciar aquilo que você precisa, não é verdade? Então, nunca esconda nada de Deus. Sempre que o teu coração tiver aí com alguma coisinha que não provém de Deus, vá diante dele, coloque diante do Senhor, peça que o Senhor purifique o seu coração, para que você possa estar conectado com ele, como diz as Escrituras. Quem estiver ligado na videira verdadeira, esse dará muitos e muitos frutos. Amém? Mas a palavra não é essa, eu creio que o seu coração já está aí preparadinho para ouvir essa palavra, e essa palavra, ela tem estado no meu coração desde o comecinho da semana. Eu venho meditando nessa palavra, eu venho estudando, né, esse tema que eu quero falar com você a respeito de nós nos aprofundarmos nas coisas espirituais, no relacionamento com Deus. Tem muitos cristãos que estão na superfície com Deus. E na superfície você vai entender na palavra hoje que você não vai alcançar nada de Deus. Na superfície você vai ter muitas, como se diz, poucas coisas, né, a favor da sua vida espiritual. Então já quero entrar na mensagem agora. Você que está com a sua Bíblia, prepara o seu coração, hein? Lucas capítulo 5, uma palavra muito conhecida por muitas pessoas, mas que hoje Deus vai dar um tema novo para nós. Eu particularmente já preguei inúmeras vezes essa mensagem, mas nunca com essa visão que eu vou passar para você hoje, que é uma visão que veio da minha parte? Não, que veio da parte de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é viva, né? Todas as vezes que você lê o mesmo capítulo, o mesmo versículo por várias vezes, ele vai se revelar de uma maneira muito diferente. Tem gente que leu a Bíblia uma vez e fala, já conheço a Bíblia, não preciso mais ler a Bíblia. Está perdendo muito, porque a Bíblia, se você ler 2, 3
vezes o mesmo capítulo, você vai entendê-lo diferente, porque a palavra de Deus se revela de várias formas. Então vamos para a mensagem, que tem muita coisa boa hoje. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Amados, tem muitos detalhes, mas eu quero pegar apenas um detalhe nessa passagem, que já já nós vamos terminar de ler esse capítulo. Mas aqui já tem muita lição para nós hoje. Irmãos, Pedro, ele era um homem, que ele era um pescador, como a Bíblia diz. E Pedro, ele era um homem que ele não era um seguidor de Cristo. Mas o Pedro, ele era um ouvinte, porque ele já tinha mais ou menos o conhecimento de quem era Jesus. Que Jesus era aquele que pregava a palavra, que ele ia para os lugares, que ele curava os enfermos, né? Então, assim, a fama de Jesus, ela já percorria naquela época. Então, Pedro, quando Jesus se apresentou ali naquele momento, Pedro, ele meio que já sabia quem era Jesus, né? Aquele pregador que anda de cidade em cidade, que anda pregando a palavra de Deus, falando que ele é o Filho de Deus e tal e tal. Então, quer dizer, o Pedro, ele já tinha mais ou menos uma noção de quem era Jesus, o que Jesus fazia naquela época. Mas ele não tinha uma intimidade com Jesus, ele não tinha ainda um contato direto com Jesus. E aqui começou o processo, né, desse contato entre o Pedro e Jesus. E o que é bonito, que a Bíblia diz que Pedro, ele tinha passado a noite inteira pescando, que era a hora certa da pesca. E naquela noite eles não conseguiram pegar absolutamente nada. E pela manhã, penso eu, né, que quando Pedro estava lavando as redes, a Bíblia não está dizendo isso. A gente imagina, né, como deveria ser aquele momento para o Pedro. Puxa vida, pensando, o que eu vou levar para minha casa? Se eu não pesquei, como é que eu vou ter dinheiro? Se eu não pesquei, como é que eu vou ter o pão para levar para minha mesa? Eu acho que naquele momento que o Pedro estava lavando as redes, era o que estava passando na cabeça dele. Como às vezes você, vendedor, que sai no dia para trabalhar e às vezes não consegue fechar uma venda, você não consegue, sabe, ter ali um resultado do seu esforço, do seu trabalho, e você volta para casa dizendo: meu Deus, hoje eu não vendi nada, eu não consegui nada, como é que eu vou fazer com o meu salário? Como é que eu vou conseguir colocar o pão na minha mesa? Como é que eu vou pagar as minhas contas? É o que passa na cabeça, né, do vendedor. E eu creio que não foi diferente na vida do Pedro. Mas o bonito de tudo isso, irmãos, que no versículo 4, que é a mensagem chave para nós hoje, Jesus, ele dá uma ordem para o Pedro. Jesus chega para o Pedro no versículo 4 e diz: acabando de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. O que Jesus estava querendo fazer com Pedro? Jesus estava querendo levar o Pedro para as águas profundas. Jesus estava tirando Pedro da superfície, ou seja, que ele não tinha apanhado nada, ele não tinha nada ali na superfície, e Jesus estava dando a ordem que ele fosse para o mar alto, para as profundezas do mar. E foi exatamente nas profundezas do mar que o Pedro conseguiu ver as maravilhas de Deus. E esse é um convite que Jesus está fazendo para todos os seus filhos. Tem muitos cristãos, amados, que estão na superfície
só lavando rede. Não estão conseguindo pescar nada. Não estão conseguindo ter resultados de nada na vida. E a pessoa fica ali, sabe? Apenas naquela zona de conforto. E Deus está dizendo, vai ao mar alto. E o Pedro, para ele poder ver o milagre acontecer na vida dele, ele teve que ser ousado. Irmãos, para nós querermos ver as grandezas de Deus, nós precisamos ser ousados em ir ao mais fundo com Deus. Vamos ver o que o Pedro falou? Versículo 5. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. O que a gente tira de lição aqui no versículo 5? A guerra espiritual entre o homem natural e o homem espiritual. Porque a ordem que Jesus deu, ela vinha do Espírito. E a vontade do Pedro ficar na superfície, porque ele estava cansado, ele tinha trabalhado a noite inteira, né? Ele já tinha ali colocado seus barquinhos, como se diz, no local certo, né? Já estava pronto para ir embora. Quando de repente a ordem vem para ele voltar novamente para o meio do mar. Então existiu aqui uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Como acontece muitas vezes, Deus nos dá ordem de irmos mais fundo em alguma coisa, por exemplo, no nosso relacionamento com Ele, que existe uma guerra espiritual, isso eu preguei há uns algo que você gosta. É difícil você abrir mão de algo que você gosta. Mas existe aquela guerra espiritual entre o querer e o querer de Deus. Mas aquele que abre mão do seu querer para obedecer o querer de Deus, esses sim são surpreendidos pelos milagres. Então Pedro disse, tá bom, Senhor, eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, mas porque o Senhor está mandando, nós iremos. Então aqui o homem espiritual vence. E no versículo 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isso é muito bonito, irmãos. Se o Pedro não tivesse ousado em ir para as profundezas onde Jesus havia mandado ele ir, talvez ele não tivesse esse contato direto com Cristo. Volto a dizer, tem muitos cristãos que estão na superfície. E por estarem na superfície ainda nem entenderam quem é Jesus. Ainda estão naquela vida suja, naquela vida de pecado, aonde o pecado fala mais alto, aonde as coisas do mundo são mais prazerosas do que as coisas espirituais, não é verdade? A pessoa, ela ainda é dominada pelos seus desejos, ela ainda é dominada pelas coisas do mundo, e ela ainda fica naquela coisa de, Senhor, eu sou uma pessoa falha, a carne é fraca, o Senhor sabe que é difícil, eu não consigo resistir a esse pecado, porque esse pecado é mais forte do que eu. Esses tipos de pessoas, é aquelas pessoas que elas estão na superfície com Deus. Elas não entenderam ainda o que Jesus fez na cruz do Calvário por ela. Ela ainda não entendeu quem é o Cristo. Mas quando Pedro ele foi para as profundezas, quando ele foi para o meio do mar, que ele obedeceu a ordem de Jesus, lançando a rede ao lado direito, e quando ele viu que aquelas redes estavam se rompendo de tantos peixes que eles estavam apanhando naquele momento, ele pôde perceber que quem estava diante dele era o Filho de Deus. E ele disse, olha, se afasta de mim, se ausenta de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, houve o quê? A conversão no coração de Pedro.
Senhor, eu sou um homem pecador. A conversão, ela começa com o quê? Com o reconhecimento dos nossos pecados. Quando a gente olha para as Escrituras e a gente vê o quão nós estamos errados na vida que estamos levando e que nós precisamos acertar a nossa vida em Cristo. E isso começa com a nossa conversão. Então Pedro tem aqui o encontro, né? E no versículo 9 diz mais: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Se você parar para perceber, tudo tinha um propósito. Jesus não levou o Pedro para as profundezas do mar, ali no meio do mar, só para ele colher peixes. Para ele poder chegar em casa e falar: ó mulher, olha quanto peixe que eu pesquei, olha quanto dinheiro que eu arrecadei com a pesca de hoje. Não. Jesus levou o Pedro para o meio do mar, para as profundezas, para poder despertar no coração do Pedro talentos que ele não sabia que ele tinha. Quando você ousa se aprofundar no seu relacionamento com Deus, você vai descobrir talentos na sua vida que você nunca imaginou que você teria. Você acha que o Pedro imaginava que ele deixaria de ser pescador de peixes para ser um pregador em tempo integral na obra de Deus? Um homem que mal sabia falar, um homem grosseiro, né? Um homem que, como se diz, não tinha domínio próprio ali, falava o que vinha à cabeça, explodia facilmente. Você acha que ele sabia que ele tinha um talento, né, um dom dentro dele, da qual ele pregaria para multidões, que ele levaria a cura para as pessoas, que ele levaria a salvação? Ele não tinha nem ideia disso. Mas ele só foi descobrir esse talento, esse dom que Deus tinha na vida dele quando ele foi para as profundezas. Por isso que eu disse que a pessoa que ela fica na superfície, chega uma hora que a vida espiritual dela começa a ser o que? Cansativa. Começa a ser, como se diz, enjoativa. Porque a pessoa ela vai para a igreja, ela fica naquela mesmice, ela não sai do lugar, sabe? É sempre a mesma coisa, os louvores são os mesmos, a oração é sempre a mesma coisa, as pregações é sempre as mesmas coisas, sabe? E não muda nada, ela não se sente útil, ela não se sente completa, realizada. Então vira uma coisa maçante a vida espiritual daquela pessoa, mas é porque ela está na superfície. Ela não vai conseguir descobrir talentos, dons, chamados de Deus na vida dela se ela continuar na superfície. Se ela continuar, sabe, naquele jeitinho dela, naquela vidinha que ela gosta, fazendo o que ela quer. Quando ela é confrontada com a palavra, ela dá aquela desculpa de que, sabe, a carne é fraca, eu sou homem, Jesus o Senhor entende. Então, ela não toma uma posição. Ela não ousa a crer na ordem de Jesus. Vai ao meio do mar. Vai ao profundo do mar. Porque ali eu vou me revelar a você. Ali você vai descobrir quem você é no reino de Deus. Você vai entender o que Deus quer de você. Tem pessoas que estão há 20 anos no Evangelho e elas ainda não sabem o que Deus quer delas. Elas não sabem do que elas podem, para que elas podem ser úteis na obra de Deus. Elas ainda pensam que elas são apenas, como se diz, ouvintes, né? São apenas uma plateia. Vai a um culto por semana e pronto, e acabou. Ela já fez, como se diz, ela já fez o ato religioso dela. E ela não sabe ainda o que Deus quer para ela. Ela ainda não sabe qual é o ministério que Deus tem para ela. Porque Deus tem um ministério para todos aqueles que realmente entregam sua vida a Cristo. Amados, essa palavra hoje é para despertar a igreja. É para nós ousarmos ir para as profundezas. Nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos sair da superfície.
Enquanto nós estivermos na superfície, nós vamos ficar lavando rede. Nós vamos voltar para casa frustrados, sem frutos, né? Ou seja, sem nada nas mãos. Mas quando nós ousarmos ir às profundezas, nós vamos descobrir talentos, nós vamos descobrir ministérios, nós vamos descobrir o quanto nós podemos ser úteis para a obra de Deus, nas mãos de Deus, Deus vai poder nos usar. E ali começou o trabalho de Jesus na vida do Pedro. E para você ver como Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que isso aqui é muito, muito lindo da parte de Jesus, que quando Jesus levou o Pedro para o meio do mar, e ele disse, olha Pedro, lança sua rede no lado direito, e quando Pedro lançou a rede, que a rede estava abarrotada de peixes, que teve que buscar os barcos que estavam em volta, para que a rede não se rompesse, eles perdessem aquela pesca, Jesus estava querendo mostrar para o Pedro que ele não ia sair da profissão dele de cabeça baixa. Mas ele ia sair da profissão dele com dignidade, né? Ele não ia entrar para o ministério porque a vida profissional dele foi frustrada, porque a vida profissional dele foi derrotada. Ele não teve sucesso na pesca, então ele achou melhor se tornar um pregador do evangelho. Não! Porque quando Deus ele dá um chamado, quando Deus ele dá um dom a você, ele dá condições para você. A pessoa não simplesmente fala, eu larguei o meu trabalho, eu deixei de fazer aquilo, porque né, eu vou fazer isso agora para Deus. Não. Deus ele honra você em todos os setores da sua vida. Ele deu dignidade para o Pedro pagar, não sei se Pedro tinha dívidas, né? Não sei, mas vamos supor que Pedro tivesse dívidas. Ele saiu da profissão dele com a cabeça dele erguida, com o nome dele intacta. Chegou para a mulher dele e disse, olha, aqui está o dinheiro, aqui está o nosso sustento. A Bíblia não fala que Pedro passou fome. A Bíblia não fala que o Pedro foi envergonhado, que o Pedro foi procurado, né, por aqueles que ele devia. Não. O Pedro saiu com dignidade para se tornar um pregador do evangelho. Eu não estou falando que você pode ser um pregador, você até pode ser um pregador do evangelho, mas Deus tem dons para os homens. E eu só vou descobrir esse dom quando eu me aprofundar nas coisas espirituais. E para a gente fechar aqui a leitura, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixar tudo, irmãos, é deixar a velha vida. É deixar o velho homem para seguir a Jesus. Talvez você pergunte assim, pastora, como é que eu sei que eu estou com um relacionamento mais profundo com Cristo? Existem sinais que faz você identificar se você realmente está tendo um relacionamento mais profundo com Cristo, que significa o quê? O crescimento espiritual. A pessoa que ela tem um relacionamento mais profundo com Cristo, ela é uma pessoa que ela começa a perder o prazer pelas coisas do mundo. Ela perde o prazer. Às vezes aquela novela que ela tanto gostava, que tanto chamava a atenção dela, que tanto atraía o coração dela, hoje ela passa ali talvez, né, como numa propaganda, ela até tira. Ela não tem nem prazer de ver a propaganda. Às vezes era um ato que ela tinha, por exemplo, muitas pessoas, eu falo isso muito nas minhas reuniões, aquelas pessoas que nós, né, que viemos do mundo, tínhamos o hábito de falar palavrão. De 10 palavras, 9 palavras eram palavrões. Hoje, quando a gente escuta um palavrão, parece que chega a doer os ouvidos. Então isso é sinal de que eu estou num relacionamento mais profundo. Quando alguém fala, por exemplo, um palavrão, quando a pessoa fala alguma coisa, sabe, mundana, suja, aquilo incomoda a gente. Aquilo faz a gente se sentir mal com aquela palavra, com aquele comentário, com aquela conversinha, com aquela fofoquinha, com aquela coisa, sabe, do mundo, aquilo enoja a gente. Por quê? Porque o meu relacionamento profundo vai me afastando das coisas do mundo e vai me aproximando das coisas de Deus. Então, se eu sou uma pessoa que eu ainda falo,
né, coisas que eu não devo falar, se eu sou uma pessoa que ainda tem prazer em programações, né, que contém ali conteúdos impróprios, se eu ainda sou uma pessoa que eu gosto de uma fofoquinha, se eu sou uma pessoa que eu ainda me abato muito fácil, se alguém chama a minha atenção eu fico abatido, eu fico chateado, aquela pessoa não podia ter falado assim comigo, aquela pessoa frágil, é porque ela ainda está na superfície. Aquela pessoa que perde a paz muito fácil, aquela pessoa que fica muito preocupada, ela perde noite de sono, ela fica pensando no amanhã, ela fica preocupada que vai faltar comida, que vai faltar o dinheiro, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Isso é relacionamento na superfície. Mas quando você tem um relacionamento mais profundo, você confia. Você ora e você confia. Por que você confia? Porque você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe exatamente o que Ele pode fazer por você, se você confiar e colocar a sua causa diante dEle. Então hoje eu quero que você faça aquilo que o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine se você não está na superfície ou se você está nas profundezas, no profundo com Deus. Pastor, eu tenho andado muito inquieto, eu tenho andado muito nervoso, eu tenho andado muito explosivo, eu tenho andado muito ansioso, eu tenho andado muito, como se diz, apavorado. Isso significa que o meu relacionamento com Deus está na superfície. Eu preciso me aprofundar. Porque quando você se aprofunda, quando você ousa a se aprofundar, você começa verdadeiramente a receber de Deus a paz. Você começa a realmente ter prazer nas coisas de Deus. O seu coração se alegra com as coisas de Deus. Você quer ouvir uma palavra, você quer ler a Bíblia, você quer fazer um louvor, você quer escutar os louvores, você quer estar com pessoas que vão levantar você, que vão, te incentivar para o bem. Você quer estar em lugares que te alegram, você quer estar na casa de Deus, você quer estar ali diante de um bom livro para poder aprender mais da palavra, você quer falar da palavra de Deus para as pessoas, você quer contar o seu testemunho para as pessoas, ou seja, aquele prazer nas coisas de Deus é resultado de uma vida mais profunda com Cristo. Tem pessoas que simplesmente não abrem a boca para falar de Jesus para ninguém e nem fala para ninguém que ela é uma cristã. Por que ela não tem esse prazer? Porque ela está na superfície. Ela nem sabe direito quem é Cristo, ela nem tem ainda um contato direto com Jesus e ela não tem aquele prazer ainda nas coisas de Deus. Amados, nós precisamos sair da superfície. Precisamos sair da superfície. Bem rapidamente, eu gostaria que você fosse para Ezequiel capítulo 47. Eu só vou ler, como um exemplo, porque a explicação já foi dada aqui em Lucas. Mas Ezequiel, ele é um exemplo de Deus chamando o homem para um relacionamento mais profundo. E à medida que você se aprofunda no relacionamento com Deus, é o que você vai perceber aqui nessa leitura. O que vai gerar dentro do seu coração quando você tiver um relacionamento mais profundo? Então, Ezequiel 47, versículo 3, diz assim: E saiu aquele homem, que era o profeta Ezequiel, para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Você percebe aqui que ele está avançando as águas. Ele está saindo da superfície. Versículo 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Ou seja, ele foi sendo levado pela ordem de Deus para as profundezas. Tem gente que fala assim: pastor, ele estava indo para as profundezas para morrer afogado. Não. Ele estava sendo levado para as profundezas
profundeza, isso aqui como se diz, né? É uma palavra que traz um significado do relacionamento profundo com Deus. Você sair, né, como se diz, do natural, você sair daquilo que você tem condições de fazer, para você entrar nas profundezas onde você tem que depender de Deus. Porque quando chegou a hora que já não tinha mais pé, que ele tinha que nadar, né, e até quando ele tinha que nadar, se ele ia conseguir, como se diz, nadar por muito tempo, chegou uma hora que ele teve que perceber o quê? Que ele precisava depender de Deus. Para ele poder chegar lá do outro lado desse rio, não ia ser na capacidade humana dele. Que ia chegar uma hora ia dar cãibra, né? Ia chegar uma hora ele ia cansar, o fôlego dele ia, como se diz, ficar curto. Então ele ia ter que depender de Deus para poder chegar lá do outro lado. E para a gente fechar versículo 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma outra banda. Ou seja, lá do outro lado do rio, tinha o quê? Tinha rios que curavam. Tinham coisas maravilhosíssimas do outro lado do rio. E como que ele ia chegar lá do outro lado do rio? Quando ele confiasse a vida dele nas mãos de Deus, deixasse Deus o conduzir. Irmãos, um relacionamento profundo é exatamente isso, é você deixar Deus conduzir a sua vida. Enquanto você está conduzindo a sua vida, você está na superfície. E você está perdendo muito de Deus. Mas se você ousar a lançar a sua vida nas águas, a chegar um momento que você fala, daqui para frente não dá para fazer, não dá para ir. Deus, agora é com o Senhor. É você ser ousado em aceitar esse relacionamento mais profundo. Para você poder se descobrir no Senhor. Para você poder entender quem é você, para que Deus chamou você, para que Deus quer você na presença dEle. Para quê? Isso é muito lindo, irmãos. Nós precisamos acordar para ir às profundezas, para a gente orar. Salmo 107. Você quer ver mais de Deus? Você tem que se aprofundar. Porque se eu continuar na superfície, amados, eu vou ver muito pouco de Deus. Salmo 107. Como se diz, tudo tem um começo, né? A gente começa na superfície, mas chega uma hora que a gente tem que começar a avançar. A gente tem que começar a acordar, a despertar, né? A depender de Deus verdadeiramente. E aí nós vamos ver Deus nos usar. Puxa vida, Pedro, né? Quando Pedro deixou de ser pescador de peixes para se tornar pescador de almas, ele nunca imaginou na cabeça dele que ele ia pregar com uma multidão de mais de 3.000 homens, ia levar aqueles mais de 3.000 homens a se converter ao Evangelho. Pedro não imaginava que naquela decisão que ele tomou de ser um pescador de almas, um dia a sombra dele ia curar. Ele nunca imaginou nisso. Mas só dele ter entregado ali a vida dele ter se aprofundado naquele relacionamento com Deus, e Jesus foi tratando com ele, foi ensinando ele como era, né, a obra de Deus, e ele foi se atentando, teve as suas quedas, teve as suas oscilações, mas ele permaneceu firme ali. E quando Jesus subiu aos céus, ele deu continuidade a tudo que Jesus tinha ensinado. E foi um grande apóstolo. Como eu acabei de falar, a sombra dele curava. Jesus, a Bíblia não fala que a sombra de Jesus curava. Porque Jesus falou que aquele que crê nele faria obras ainda maiores. Isso é muito lindo. Mas isso é para quem ousa se aprofundar no relacionamento com Deus. E para a gente fechar a mensagem, Salmo 107, versículo 24. Marque esse versículo na sua Bíblia e leia todo dia se for necessário. Olha o que diz. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Então a gente só vai ver, né, as obras do Senhor e as maravilhas que o Senhor tem para a nossa vida e para o nosso mundo quando nós tivermos o quê? Num relacionamento profundo com Ele. Quando nós deixarmos de viver o homem natural para nós vivermos o homem espiritual. Você quer experimentar mais de Deus? Você quer ser íntimo de Deus? Você quer se tornar cada vez mais parecido com Deus? Imitador de Jesus Cristo?
entra nas profundezas, se aprofunde mais, leia mais a Bíblia, ore. Ah, mas hoje eu não estou com vontade de orar, então agora eu vou orar. Ah, hoje eu não estou com muita vontade de ler a Bíblia, então agora eu vou ler. Ah, eu não gosto muito de ler livro, então eu vou ler um livro por mês. Se você não tomar essas decisões, essas atitudes, você sempre vai continuar na superfície. Ah, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quando Deus mostrar, eis-me aqui, Senhor, vou fazer. Ah, mas eu não me vejo fazendo isso, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus, se o Senhor pôs no meu coração que esse dom o Senhor me deu, então Jesus, minha vida está nas suas mãos. Me dê ousadia, me dê capacidade, eis-me aqui, eu vou seguir adiante. Aí você vai começar a experimentar as obras e as maravilhas do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos buscar esse Deus maravilhoso que hoje se revelou profundamente ao nosso coração. Talvez você estava perguntando, Deus, por que né, eu não vejo maravilhas? Por que eu não me sinto completo? Por que eu não me sinto, né, alegre na presença de Deus? A resposta está aí. Talvez você está precisando se aprofundar um pouco mais na presença de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, o tempo foi tão rápido, o tempo correu, mas eu creio, Senhor, que o suficiente que nós falamos aqui vai levar esta pessoa para estudar mais profundamente essa palavra. E eu tenho certeza, Pai, que esse desejo no coração dessa pessoa agora está ardendo dentro dela. Essa pessoa que ouviu essa palavra, Pai, e ela está dando crédito. Eu creio que a oração dela agora está dizendo, Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu quero me aprofundar no relacionamento com o Senhor. Eu quero ver a obra do Senhor na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Eu quero ver a obra do Senhor no meu local de trabalho. Eu quero ver a obra do Senhor no meu ministério. Eu quero, Senhor, ver as maravilhas do Senhor em tudo que diz respeito à minha vida. O que diz respeito aos meus irmãos, aos meus familiares. Oh, meu Deus querido, essa pessoa está dizendo, eu quero ir mais fundo. Ajude essa pessoa a ir mais fundo, Pai. Ou talvez nós estávamos levando a nossa vida somente na superfície, achando, Pai, que às vezes um culto era o suficiente e ainda era demais. Oh, Deus, e quando nós entendermos que para nós nos aprofundarmos, nós vamos ter que mergulhar mais no conhecimento da palavra. Nós vamos ter que, meu Deus, doar mais do nosso tempo para as coisas espirituais. Amados, você vai ver, as coisas desse mundo não vai te atrair mais. Aquele pecado que você cometia, que fazia você se sentir a pessoa mais suja do mundo, você vai ver que aquela tentação não vai te dominar mais. Você vai olhar para aquilo e você vai ter nojo daquilo que te atraía. Isso é resultado de um relacionamento profundo com Deus. Você vai ter tanta alegria de poder falar de Jesus, de poder falar da palavra, das revelações que você recebeu numa leitura de um livro, na leitura de uma palavra. Você vai ter prazer de falar para as pessoas que você é cristão, que você se converteu ao Evangelho, que você é nova criatura. Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a tomar essa decisão de ousarmos, ó Deus, alargarmos essa vida na superfície, de lavar redes, Pai, sem frutos, meu Deus, sem realizações, e irmos para o meio do mar e lançarmos a nossa rede, e ver a nossa rede abarrotada, Senhor Jesus, dos milagres que nós precisamos, Pai. Oh, precisamos e queremos mais do Senhor em nós. Oh, presença santa, toma conta dessa mente que tem sido atribulada pelas perseguições, pelas preocupações. Esse coração que tem andado ansioso, Pai, querendo saber do dia do amanhã. Jesus, vem com a tua paz agora. Venha cobrindo esse coração agora da alegria verdadeira. Jesus, para que essa pessoa possa dizer, eu sou feliz porque eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Oh Pai, abraça esse povo que assiste, Pai, essa programação agora.
Faz essa pessoa se sentir abraçada, acolhida, amada, sustentada pelos braços fortes do Senhor, Pai. Para que ela possa hoje ter uma experiência que leve ela a tomar essa decisão de ser mais profunda com o Senhor. Oh, iluminando os olhos do coração dessas pessoas, para que elas possam entender aquilo que elas leem, que elas possam entender aquilo que elas ouvem, Pai, da parte da Tua palavra. Oh, Espírito Santo, unge a Tua igreja com o óleo da alegria. Aleluia, coloca um cântico novo nos nossos lábios. Oh, queremos, Senhor, abrir os nossos lábios para falar com júbilos. Queremos celebrar, meu Deus, com júbilos ao Senhor a nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus, soberano Deus. Tu és Senhor e Salvador da nossa vida. Entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso caminho. Aleluia. Diga, eu confio no Senhor. Diga, eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele. E sei que tudo ele fará por mim a partir de agora. Aleluia. Ore canta ramalabassi, derere canta rimalamassou. Batiza o teu povo com o Espírito Santo. Encha, Pai, este povo com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, de todo o nosso coração. Diga graças a Deus e amém. Oh, glória a Deus. Que bonito, né? Se deixar, a gente ia até mais longe. Mas eu creio, amados, que nesse curto período que nós realizamos essa reunião, já foi o suficiente para você estudar essa semana, você se aprofundar aí nessa palavra e buscar como um alvo, né? Deus, eu quero me aprofundar na presença do Senhor. Amados, deixa eu passar um recado bem rapidinho, fique ligadinho aí para você poder receber esse recado. Hoje a pastora vai estar no nosso local, né, no Buffet Oasis, onde nós estamos localizados. Por enquanto nós estamos realizando os cultos ali, porque por causa da quarentena o buffet é considerado como comércio, então nós não podemos abri-lo. Mas nós estaremos hoje lá na porta do buffet para atender as pessoas. Né, você que precisa de uma oração, você que precisa de um atendimento, eu vou estar ali das 10h30 da manhã até o meio-dia, na Avenida Paz de Barros, no número 3384. Olha, estarei ali para recepcionar você. Se você quiser levar o seu dízimo, quiser levar a sua oferta, o seu patrocinador, nós estaremos ali também para receber. E se você quiser também realizar a sua doação por meio da transferência bancária, você também pode fazer. Eu quero passar para você aí as continhas do Bradesco e depois, quando você realizar a sua transferência, você pode tirar uma fotinho do recibo e mandar no meu WhatsApp particular, porque a sua doação vai poder ajudar a Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro da Vila Prudente. Então, a agência do Bradesco, amados, é a 3378. Agência 3378 e a conta do dízimo e das ofertas é a 51238-9. Então, a conta 51238-9. E se você quiser fazer a doação do patrocinador, a conta é diferente do Bradesco, mas a agência é a mesma. Então, a agência do Bradesco 3378, esse é do patrocinador, 3378, e a conta é 29315-6. Então, conta 29315-6. E para você que for mandar a sua fotinho do seu recibo para o meu WhatsApp, é o 98204-8787. Você que está aí, pastor, eu quero ajudar a Igreja da Graça da Vila Prudente. Então, manda o seu recibo no meu WhatsApp, 98204-8787. Muito fácil de você decorar, em nome de Jesus. E também pode, né, me ligar se você precisar de um atendimento, precisar tirar uma dúvida. Eu estou 24 horas aí ligadinha para poder te ajudar, tá bom? Quarta-feira eu volto ao vivo às 6 horas da tarde e eu quero também pedir para você que está nos assistindo
para você ir lá no YouTube, que nós temos um canal da pastora Carolina Lepori. Você vai acessar ali o meu canal, tem a minha fotinho com o meu nome ao lado, pastora Carolina Lepori. Você vai entrar nesse canal, você vai se inscrever, porque todos os cultos que nós estamos ministrando nessas lives ao vivo pelo Facebook, nós vamos também postar no YouTube, porque tem gente que às vezes não tem o Facebook e pode assistir pelo YouTube. Aí você vai se inscrever e toda vez que nós postarmos uma mensagem ou postarmos ali um culto, você vai receber a notificação no seu celular e você vai poder assistir e ser edificado com as mensagens que Deus tem dado a nós. Então vai lá, se inscreva e convide os seus amigos também para se inscrever e divulgue, porque vai ser uma bênção. A divulgação não é para a pastora, a divulgação é para a palavra de Deus alcançar a todos, tá bom? Então, que Deus abençoe você, um domingo ricamente abençoado, em nome de Jesus, fique na paz, um abraço forte.